Com o Maracanã ao fundo e o símbolo do Flamengo está aqui no telaço do Troca, porque a gente vai falar agora do campeão brasileiro. O repórter Fred Uber conversou com o Domenech Torrent, o treinador que começou o campeonato nacional, o campeonato brasileiro, pelo Flamengo. Será que o Domi se sente também campeão brasileiro? Roda. Ah, desculpa, não tem entrevista não, cara. Foi mal, gente. Foi no GE. Globo. O Domenech Torrent falou que não se sente campeão brasileiro. Estou aqui falando, mas achei que foi falha minha. O Domenech disse que não se sente campeão brasileiro para o Fred Uber. E você, Grafite, considera o Domenech Torrent campeão brasileiro? Uma parcela ele tem, né? Mas bater no peito, eu sou campeão brasileiro, eu acho difícil. Acho que ele tem essa sinceridade, ele tem essa situação de saber que o trabalho foi interrompido no meio, o Rogério chegou e pegou. Quantos jogos? Ele chegou a atuar um turno ou não? Chegou, não? A gente vai mostrar aqui os números dele. Turno todo, né? Ele teve 20 jogos. 20 jogos. 20 jogos com o Flamengo. 20 uma jogos. uma parcela ele tem desse título, sim. E aí, PVC, você está fazendo o pôster do campeão. Você coloca a fotinha do Domenech Torrent? Só se a gente colocar do Abel em 2019. O Abel foi campeão brasileiro de 2019 pelo Flamengo. Porque é uma loucura. O Roger Machado, o técnico do Fluminense, vamos falar dele daqui a pouco. O Roger Machado é campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2018? A gente não coloca, né? O caso clássico, mais explícito desse negócio de participação é o Oswaldo de Oliveira no Vasco 2000. Porque o Joel Santana foi campeão brasileiro dirigindo só 3 jogos do Vasco. Mas a gente, na história, é o Joel Santana que é o técnico. É um pecado, porque a gente não considera. O técnico é o Rogério. E o Domi tem razão, porque, especialmente no caso do Domi, especialmente neste caso, se você conversar com os jogadores, eles entendem que o trabalho mudou depois da chegada do Rogério. Os jogadores não confiavam no trabalho do Domenech Torrent, não gostavam, respeitavam o Domenech como pessoa, como treinador, mas o trabalho não tinha a confiança dos jogadores. E o do Rogério tem. Então o campeão brasileiro é o Rogério Ceni. Sim. Que teve como marca colocar o Ilharão de zagueiro. Você curtiu, Grafite, o Ilharão de zagueiro? Acho que pro padrão de jogo que ele precisava, né? Uma saída de bola mais rápida, deu certo, né? O William não tem essa característica. A gente teve o Felipe Melo no começo da temporada jogando como zagueiro também. A gente via que, lógico que analisar no geral é difícil para um volante que sempre teve os zagueiros na retaguarda, aquele feeling de zagueiro, né? Mas no que ele pretendia na saída de bola, no crescimento da equipe, né? Foi bom, né? Tem que ver se o Ilharão curtiu, se ele gosta, se ele vai querer continuar, né, nessa posição, que não é fácil se adaptar nessa posição. Porque a gente está falando de Domenech Torrent e Rogério Ceni. Com o Domenech, o Ilharão esse ano foi criticado no meio-campo. E com o Rogério foi muito elogiado na zaga, uma curiosidade. Com o Abel era criticado também, com o Jorge Jesus também não foi criticado. Com o Abel é criticado como segundo volante e elogiado como primeiro volante quando o Jesus assumiu o time. O Flamengo, pela característica de jogo do Flamengo, o Flamengo é uma equipe que está sempre à frente, né? Ela tem que ter uma proteção maior à frente da zaga, né? E com o Domenech, o Flamengo não tinha essa sustentabilidade ali no sistema defensivo, né? Com o Rogério também foi difícil essa transição com o Rogério, então normalmente cai nas costas do volante ali, que não faz a proteção da zaga ali, e não consegue organizar a saída de jogo, né? No GE. Globo está no ar a entrevista que o Fred Uber fez com o Domenech Torrent. Fica aqui o convite para vocês. A gente bota os números do Domenech e do seu sucessor, Rogério Ceni, que deu a volta olímpica quinta-feira no Morumbi como campeão brasileiro. O Domenech dirigiu a equipe em mais jogos do que o Rogério. Com 10 vitórias contra 11 do Rogério, 5 derrotas, 4 do Rogério. O aproveitamento do Rogério é superior. 66,6, 58,3. Se o Domenech tivesse mantido esse aproveitamento, ele não teria sido campeão brasileiro. Então a gente teria que imaginar que a equipe fosse evoluir nas mãos do Domenech Torrent para ser campeão. E repare a quantidade de gols sofridos. Com o Domenech Torrent, o Flamengo tinha, à época, a segunda pior defesa do campeonato. Só melhor que a do Bahia. Então a gente está falando de Arão, foi uma mudança. E o Flamengo ficou
mais seguro atrás, mesmo colocando um jogador que não é da função originalmente e colocando de volante um jogador como o Diego. Quer dizer, são medidas que você olha, em tese, deixam o time mais ofensivo, mas deixaram o time mais seguro também, Grafite. Mais seguro por causa da característica do Diego, né? Que o Diego hoje é um... Será que é porque o Flamengo segurou mais a bola também? Ao ficar mais ofensivo, segurou mais a bola e ficou mais protegido ao ficar mais ofensivo, Grafite? O Flamengo, no começo do ano, ele não tinha aquela pegada lá na frente. Quando ele perdia a bola, ele já roubava a bola novamente. Agora, na reta final do campeonato, ele voltou a ter essa pegada, né? Os jogadores de frente conseguiram fazer essa dinâmica melhor. Com o Domenech não tinha essa dinâmica. E nesse sistema de jogo, quando você perde a bola, se você não receber, não fazer a pressão para roubar logo, vai bater lá atrás. E com o Rogério, essa dinâmica melhorou, né? Pode ter sido a entrada do Diego, a volta do Arão para trás, mas o sistema ofensivo também ajudou nessa coesão aí do sistema defensivo. Mano, um prêmio o Domenech Torren merece esse ano, de gente boa da temporada, né? O cara é gente boa, cara. A entrevista dele para o Fred Uber é muito simpática e é uma postura diferente das que muitos treinadores têm. Por exemplo, o Lucha, que dirigiu o Palmeiras na temporada, se sente um pouco responsável pelos títulos que o Palmeiras... pelo título, no caso da Libertadores. Vários treinadores que tiveram uma passagem até mais curta que a do Domenech Torren, quando falaram sobre os clubes, se sentiram campeões. O Domenech falou, não tem nada a ver com isso. E nas redes sociais ele seguiu apoiando o Flamengo também, lá do outro lado do Atlântico. Então, assim, pelo menos um prêmio ele merece, um prêmio de gente boa. O Caê Mota, que assim como o Fred Uber cobre o Flamengo para o GE. Globo, conversou com o Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, que além do título tem um outro motivo para comemorar. Daqui a 5, 10, 15 anos, quando você parar para conversar com o Bernardo, o que você vai contar para ele do mês de fevereiro de 2021? Cara, prazer falar com você. Sem dúvidas, é um momento marcante para mim, né, cara? Principalmente na minha vida pessoal. Um momento mágico que estou vivendo com a chegada do meu filho, uma alegria inexplicável. E só tenho a agradecer a Deus, cara, por me dar essa oportunidade de sentir esse amor tão grande, né, tão intenso. E poder conquistar um título tão importante para a minha carreira, para a minha história, e poder presenteá-lo, né, ele tem 19 dias, cara, e eu poder presenteá-lo com esse título. Então, para mim, isso aí é muito gratificante e tenho certeza que daqui a uns anos eu vou poder contar para ele que eu fui campeão brasileiro no mês que ele nasceu. Então, isso aí, para mim, sem dúvida, vai ser um momento que vai ficar sempre marcado na minha vida. Queria agora que tu faça um pouco dessa temporada, uma temporada difícil e diferente para todo mundo, toda a questão do Covid, tudo que aconteceu, jogos sem torcida. Queria que você falasse um pouco dessa temporada diferente, mas que você conseguiu chegar aos últimos jogos, aos jogos decisivos, em campo, jogando, sendo importante, né? A questão da temporada foi uma temporada, para mim, uma das mais difíceis individualmente. Tive alguns problemas que isso me atrapalhou bastante na questão da temporada. E acredito que atrapalhou muito também a sequência, né? A sequência nossa, principalmente ali na parte defensiva. Eu acredito que eu poderia ajudar muito mais estando dentro de campo e em muitos momentos, principalmente num momento chave ali, alguns jogos, Copa do Brasil, alguns jogos chaves do brasileiro, eu não pude estar junto com a minha equipe, estava mais de fora tentando ajudar e para mim isso aí foi muito difícil. Você tem noção já, é difícil a pessoa ter essa percepção de si próprio, mas você tem noção do quanto que você é fundamental para esse time? O quanto que a sua presença em campo interfere na segurança, na saída de bola, no jogo aéreo, enfim, o quanto que você já se tornou importante para esse time, para esse clube. Você consegue ter essa percepção depois de 2 anos? Cara, hoje sim, hoje eu consigo me enxergar mais dessa forma. Um jogador que, estando dentro de campo, consegue liderar, consegue ter fazer com que os jogadores ao seu redor estejam sempre com mais confiança. Eu acho que essa temporada foi fundamental para que eu pudesse desenvolver ainda mais essa questão, por mais que, como eu disse, foi uma temporada muito desgastante na questão física para mim.
E isso me chateou e me deixou muito triste, porque eu não conseguia ajudá-los dentro de campo. Isso aí, para mim, de alguma forma, tirou muito da minha energia, sabe, cara? O meu emocional foi muito afetado nessa questão, principalmente nos momentos chaves da nossa temporada, né? Onde eu poderia ajudar muito. E nesse momento eu senti o quanto importante eu era para essa equipe. O Caemota estava gravando ali em frente a uma maternidade no Rio de Janeiro, porque ele foi pai ontem. Olha a vida do repórter. O homem foi pai do Benjamin. Seja bem-vindo ao mundo, Benjamin, filho do Caê. E está lá nesse momento tão importante fazendo uma entrevista, Paulo Vinícius Coelho. Meu nome é Trabalho. Seu nome é Trabalho. Parabéns, Caê. Bem-vindo, Benjamin. O Rodrigo Caio deu também uma entrevista linda falando do seu filho, né? E você falou agora há pouco sobre a questão de puxar o Arão para a zaga e o Domenech não ter conseguido fazer um time que fosse defensivamente sólido. O que o Rogério fez foi uma coisa que o mestre do Domenech faz, que é trabalhar com uma zaga com um homem de meio campo, né? Foi o Guardiola que puxou o Mascherano para zagueiro, por exemplo, campeão da Champions League em 2011. E o Rogério puxou o Arão e consertou uma defesa que é a segunda pior defesa campeã nos pontos corridos. Só do Corinthians de 2005 levou mais gols em média. O Guardiola também chegou a puxar o Fernandinho para atuar de zagueiro algumas vezes. Sim. E a gente teve o Felipe Melo esse ano aqui no Brasil. Pelo menos numa coisa, o Lucha nessa temporada se equiparou ao Guardiola. Puxou um volante para jogar de back, Grafa. Agora, olha só, o Rodrigo Caio jogou pouco, em quantidade, mas muito em qualidade, hein, cara? Quando ele está em campo é impressionante o salto que o Flamengo tem, né? A manobra de mercado muito boa do Flamengo trazendo o Rodrigo Caio, né? No começo tinha muitas dúvidas, né? Pouco assim, jogou 18 jogos do campeonato. Não é tão pouco assim, mas ele faz diferença. É uma peça fundamental. Quando o Caio pergunta para ele da importância, como ele se sente, da importância dele, ele tem consciência que ele é um cara importante, que fez falta nessa temporada, devido às lesões, devido à condição física. E ele tem consciência disso. É um muito bom zagueiro, se firmou, é um grande nome. E tem tudo aí para estar na próxima Copa do Mundo também. Se continuar jogando no mesmo nível que vem jogando. No jogo chave do campeonato contra o Internacional,